Jesus para os irmãos amados, eu vou deixar aqui hoje um textozinho pequeno, um trechinho pequeno do livro de Lucas, do capítulo 12 até o 3, do primeiro até o 3, capítulo 12, do primeiro até o 3, só um trechinho mesmo, que eu acho que a outra parte eu já até preguei sobre aqui nesse versículo, está marcado aqui. Então só esse trechinho, que diz assim, ó: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, e começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que há hipocrisia, mas nada há encoberto que não seja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido. Porque tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falaste aos ouvidos no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. Amados, preste atenção bem o que a palavra fala para nós. Hoje eu estou vivendo uns dias que eu estou observando, porque hoje eu sou alvo do fermento dos fariseus. Então, quando você vira alvo da fermentação dos fariseus, é que você percebe a força que Satanás tem para dominar esses homens e essas mulheres. São coisas tenebrosas, e eu queria falar sobre isso hoje. Quando Jesus ele nos advertiu, por isso que eu digo que eu aconselho todas as pessoas que vêem minhas mensagens a lerem a Bíblia. Se você quer descobrir alguma coisa na Bíblia que você não sabe, vai no Google. Onde está escrito isso e isso na Bíblia? O Google vai te levar lá. E você vai saber aquilo que você precisa saber. Eu até estava conversando com a minha esposa e eu falei para ela que aquilo que você quiser ser liberto, busca conhecimento na Bíblia. Porque a Bíblia fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse negócio, vamos fazer um culto de libertação, vou orar para Deus te libertar. Não, é orar em vão. É orar em vão. Fazer culto de libertação já é em vão. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é a Bíblia Sagrada. Conhecereis a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e ela vos libertará. Porque o que pode impactar o homem é a palavra, através do Espírito Santo. Porque quando você lê a palavra e vê que está errado, o Espírito, você sente não é uma coisa que você leva uma pancada nos peitos, fala: meu Deus. Você volta atrás, você pede perdão, você fica esmagalhado. O Senhor te esmiuça. O único que pode esmiuçar o homem, reduzir o homem a nada, é Deus. Então o homem ele tem que entender que não pode lutar contra a força maior, que é o Criador de todas as coisas, e tudo vai voltar a ser como ele criou no começo. O mundo ele está passando por uma transição permitida por Deus, até chegar no momento exato dele requerer tudo e transformar e levar os escolhidos para a Nova Jerusalém, que é o novo Éden. Mas enquanto isso, nós temos que ter uma batalha terrível para ser um dos 10% salvo, que é 10%. Então nós temos, o que o Senhor nos adverte na Bíblia? Acautelar do quê? Dos fariseus, dos fermentos dos fariseus. Olha o que diz aqui, ó: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, e que é hipocrisia. Então tinha muita multidão de pessoas, e no milhares de multidão, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, disse aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque é hipocrisia. Observa para vocês verem como eles são hipócritas e quanto multiplicou os fariseus na face da terra. Só sabe na íntegra o que é o fariseu é quem sofre
a perseguição desse povo. Eu sofro a perseguição desse povo há muito tempo. Tem uns que tem vergonha e não dá a paz do Senhor, mas tem uns que é cara de pau e ainda dá a paz do Senhor. Vai com Deus, Deus abençoe. Eles fazem o mal, igual na época do passado, pedindo Deus para abençoar. Eles projetam o mal e falam, se Deus quiser vai dar certo. Amados, o mundo está dominado. Eu vi um pedacinho de um filme, inclusive eu postei, falando sobre o anticristo que ele vai requerer do povo. Eu quero dizer uma coisa aqui que é muito triste, mas é uma pura realidade. Que o Senhor venha ter misericórdia e despertar os seus escolhidos que ainda estão por a terra aí, desviados, se ainda existe, que eu creio que existe, porque a Bíblia diz que Elias, quando descer no Muro das Lamentações, vai pregar, mas Enoque vai ganhar almas, e almas vão se converter. Porque as igrejas, pelo menos as que eu tenho visto aos meus olhos na face da terra, dá para se perceber que ela já trabalha para o anticristo, que ela já faz parte do governo do anticristo. Eu vi eu não sou muito de ir para essas coisas, nem citar aqui igreja, pastor, denominação de ninguém, mas eu vi uma igreja fazendo uma coisa, entrou na política, falando umas coisas, uma cantora, sei lá, e eu pude perceber que eles já estão dominados e não têm vergonha mais de assumir a sua fidelidade aos demônios. Na prática, eu não sei como é que eles ainda têm a coragem e o caráter, a vergonha, não tem vergonha de usar o nome de Deus e de Jesus e carregar uma Bíblia praticando tanta atrocidade, tanta maldade. E eu vejo alguns aí, pastores, crentes, dizendo, na hora que vinha a marca 666, a marca na mão, na testa, nós não vamos aceitar. Já aceitaram. Porque nós não vamos aceitar. Já se rendeu, nós não vamos render, já rendeu. Se você rendeu agora, que está tão fácil, e na hora que o anticristo sentar no seu trono e impor, você vai ser o primeiro a colocar a mão. Agora tá fácil em vista do que vai ser. O que vai ser, na hora que o anticristo sentar no seu trono, que ele tomar a rédea, no começo vai ser maravilha. Todo mundo vai adorar e vai glorificar, porque ele vai fazer coisas miraculosas. Por que que o mundo está... Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui agora. Por que que o mundo, nosso país, qual nós habitamos, está vindo a essa desolação por causa dos governantes? Já é um propósito, já é de propósito para o anticristo tomar posse. Na hora que tiver a fome, catástrofe, na hora que chegar nos lugares que ainda não tem, ainda que não tem, o Brasil ainda não sofreu como os outros países estão sofrendo aí. Mas vai sofrer. Na hora que chegar nesse lugar que ainda não sofreu e chegar a miséria, aí o anticristo vai tomar posse. Aí vai vir o governo mundial. Para ele dar solução no problema. E ele vai dar solução no problema. Vai ter alimento, vai ter prosperidade, vai ter muita coisa no começo, ele vai dar solução. E o povo vai adorá-lo. Mas aí, um pouquinho de tempo, ele vai começar a requerer do povo tudo isso. E aí, o povo vai ser atropelado. Ele vai botar a sua ordem, o seu sinal, e o povo vai ser atropelado. Amados, hoje, com toda a perseguição, com toda a luta, com toda a dificuldade, ainda está mais fácil. Pior, no começo do reinado do anticristo vai ser maravilha. Ele vai dar solução em muitas coisas. Vai ser maravilha. Por isso que o nosso Brasil já está tomando tá indo nessa situação. Porque depois que o mundo, que os lugares que ainda não chegou fome, peste, chegar a desolação, o anticristo vai tomar posse no seu reinado. Ele vai ser o governo mundial. E a Bíblia fala de uma potência mundial que vai cair. Amados, eu não vou citar aqui país de ninguém, mas todo mundo sabe quem é a potência mundial. Agora, isso é um pensamento meu bíblico. Eu não estou falando que é e nem afirmando. Mas a gente torce que não seja, que a gente quer o melhor para o nosso Brasil e quer que nós, no coração do nosso, nós quer que Deus tome essa causa nas mãos, que resolva os problemas, mas já está determinado por Deus e Cristo Jesus para isso acontecer.
Não adianta nós querer o contrário da profecia de Deus. Nós temos que aceitar as profecias. E pela profecia uma grande potência vai cair. E eu estou observando as coisas, está caminhando exatamente como a Bíblia fala. Exatamente. Então, amados, nós que almejamos a vida eterna, vamos orar, pedir graça a Deus, força espiritual para nós suportar as perseguições, as acusações, as ameaças de morte todos os dias, porque é isso que nós passa. Porque nós somos de Cristo, nós queremos ser um dos 10%, nós estamos lutando para isso. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, acautelai do fermento dos fariseus, que os fariseus, eles não têm nada com Deus. Igual eu falei numa pregação minha, que a pessoa quando aceita Jesus, um ímpio, ele já tem um espírito maligno que acompanha ele. Quando ele aceita Jesus de verdade, entrega a vida a Cristo, aquele demônio sai. Quando ele aceita de verdade. Mas quando ele volta a comer as bolotas do porco, que ele se torna um fariseu, vem mais 7 demônios. Fica com 8 demônios. Por isso é que o falso profeta faz coisas piores do que um ímpio. Porque ele tem muita quantidade de demônio no lombo dele. E por isso que ele faz. Ele já está tomado por demônios. Aí ele faz essas coisas erradas. Então, amados, vamos aqui, ó. Então ele manda nos acautelar do fermento dos fariseus, ó. O Senhor disse aos discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Tudo deles é hipocrisia. São um povo hipócrita. Vamos para o 2, ó. Mas nada há encoberto que não seja de ser descoberto. Então, tudo que eles fazem, oculta as maldades, mata a pessoa, vai ser tudo descoberto. Vai vir tudo à tona, Deus vai requerer tudo. E qual é a sentença? Todo mundo já sabe. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, maldito, que eu não vos conheço. Maldito, que eu não vos conheço. Então, a sentença é o lago de fogo ardente para Satanás e seus demônios. Igual eu sempre falo nas minhas pregações, Deus não criou o inferno, o lago de fogo, para homens. Mas por causa da desobediência do homem e da mulher, eles vão para o lago de fogo. É uma coisa triste a gente saber que é só 10% de toda a humanidade gerada, do começo até o fim, que vai ser salvo. E a gente, por isso é que a gente passa por tanta atrocidade e situações constrangedoras, porque o diabo não quer de forma alguma que nós seja salvo. Então nós somos provados como ouro no fogo. Eu tenho sido provado como ouro no fogo. E que o Senhor Deus em Cristo Jesus me fortaleça e me dá vitória sobre todas essas batalhas que eu tenho lutado para poder vencer em Cristo Jesus, amando o próximo e fazendo bem. Agora vocês imaginam o que é você fazer o bem ao próximo, não fazer mal aos outros, ser uma pessoa justa e fiel. Você é tratado como bandido, você é tratado como dos piores na face dessa terra. Então, meus amados, nós vamos glorificar o nosso Jesus que morreu na cruz também, chicoteado, cuspido, crucificaram ele por mim e por você. Jesus foi crucificado por você, que está pagando um preço alto hoje, por mim, que estou pagando um preço alto. Jesus morreu por nós. Então vamos permanecer firme nesse caminho do Senhor. Então, mais aqui, ó. Mas nada há que não seja descoberto. Então vocês podem ficar despreocupados. Tudo que vocês fazem oculto vai ser descoberto. Tá? Descoberto. E nem oculto que não haja de ser sabido. Nem oculto. Não há nada oculto que vocês fazem que não vai ser revelado. Vai ser tudo ser revelado nos últimos dias. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. A recompensa de vocês, perseguidores, fariseus, é essa daí. Um lago de fogo ardente se vocês não mudarem de vida. Ó, o 3. Porquanto tudo o que em trevas disseste, a luz será ouvida. Então, tudo que vocês falam, que vocês, biblicamente, a Bíblia fala que vocês andam em trevas. Vocês, perseguidores, andam em trevas. Não há nada que vocês não façam em trevas que não seja ouvida, que não seja vista por Deus. Tudo que vocês fazem, Deus está vendo. E Ele está dando tempo porque Ele precisa cumprir a sua palavra e provar os seus escolhidos se nós estamos capazes de entrar na Nova Jerusalém para que o mal não entre de novo na Nova Jerusalém. O mal não vai entrar na Nova Jerusalém de novo. Já entrou uma vez no Jardim do Éden, mas dessa vez não.
Dessa vez nós estamos sendo testados e provados aqui na terra, para que nós possamos alcançar a Nova Jerusalém. Então, aqui está escrito bem certo, porque tudo o que em trevas disseste, a luz será ouvida. E o que falastes ao ouvido no gabinete sobre o telhado, será apregoado. Então, tudo que você falar em Cristo Jesus, tudo que você botar no seu coração, no segredo em Cristo, projetando as boas obras de Cristo, você vai pregar para as pessoas na terra. Então, tudo que você... Nada fica encoberto, nada fica escondido. E tudo que você fala em segredo, eu posso cochichar no ouvido da minha esposa aqui. Deus vê tudo e sabe de tudo, e tudo Ele vai requerer de mim. Às vezes, é um conselho que eu dou, muitas das vezes, nas perseguições, na luta, nós ficamos irados. Dá vontade a gente fazer coisa errada, dá vontade você matar, dá vontade, mas você repreende, fala, Senhor, em nome do Senhor Jesus, repreende esse demônio. Me dá graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero morar no céu, me ajuda nessa peleja. E Deus vai te dar vitória nessa peleja. Porque na perseguição, a pessoa fica falando coisas absurdas, sua esposa, de você, te ameaçando, falando... Então, você tem que ter um controle espiritual muito grande, uma sabedoria, uma mansidão muito grande, para você sobressair. O que eu digo para vocês que para lutar pelo céu, lutar pela vida eterna, não é fácil. Tem um caminho... Por isso é que por isso que a Bíblia está cheia de texto. Jesus disse, quando fores perseguido, não preocupeis que antes de vós eu fui. Entrai pelas portas estreitas. Espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna. Na Bíblia está cheio de texto falando isso. Porta larga, a que conduz à perdição. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregue e matarão algum de vós. Lucas capítulo 21, versículo 16. A igreja do Senhor está cheia de textos que ela ia ser provada, perseguida, provada como ouro no fogo, perseguida, morta. Está cheio de texto na Bíblia falando isso. Por que que hoje você vê praticamente quase nenhum, eu não vejo, quase nenhum, falando sobre isso? Você não vê nenhum pastor praticamente pregando e falando sobre isso. Parece que está proibido falar sobre isso. Eu sei que as redes sociais muitas das vezes não gostam de ouvir a verdade, mas está na Bíblia. Eu estou falando que está na Bíblia, eu não estou tirando de mim próprio. Se vocês não aceitarem, bem, se não aceitando, eu vou pregar do mesmo jeito. Se vocês não postar lá, eu prego na rua. Eu saio para a rua todo dia mesmo para trabalhar, prego para as pessoas, que eu sempre fiz na rua, prego para todo mundo, levo a palavra de verdade, de vida eterna para as pessoas, orar pelos enfermos. Mas vamos fazendo a obra de Deus por aí no mundo. Eu não preciso de tempo para me fazer a obra de Deus, eu não preciso ser subordinado a fariseu, a falso profeta, para me fazer a obra de Deus, porque fariseu não aceita você fazer a obra corretamente como é preciso fazer. E eu não estou aqui para ficar obedecendo o fariseu, filho de Satanás, não, hein? Se o cidadão é servo do diabo, eu vou obedecer a ele, eu vou ficar acompanhando ele? Eu não vou não, hein? Entendeu? Então, eu não preciso desses homens para fazer a obra de Deus, nem de título. Eu não preciso de ser levado a pastor, presbítero, diácono, obreiro. Não. Eu não preciso de título, não. O nome não salva. O que salva é a palavra de Deus. Eu levando a palavra de Deus às pessoas, não importa se eu sou pastor, se eu não sou, se eu sou diácono, se eu não sou, se sou obreiro, se eu não sou. Eu estou pregando do mesmo jeito, fazendo a obra do mesmo jeito. O segredo é fazer a obra de Deus. Lá no céu eu tenho a minha unção. A minha unção vem do trono de Deus para a minha vida e para a vida de toda a igreja de Cristo nos 4 cantos da terra. Se nós for ungido por Deus em Cristo Jesus, nós não precisamos de palavra de homem aqui na terra, não. Hein? Precisa não, hein? Porque, infelizmente, o mundo está tomado dessa raça maligna e satânica. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja nos 4 cantos da terra. Que Deus proteja, que o Espírito Santo guia, fala no coração de vocês aquilo que eu não posso falar, que Ele te dá o consolo, te dá a sabedoria para você sobressair. Que você deite na sua cama e o Senhor possa te dar um sonho, como Ele já me deu sonhos. Que o Senhor possa nos dar esse dom de sonhar. Que o Senhor possa entrar quando nós estivermos dormindo e nos dar um sonho revelador, mostrando-nos o que nós devemos fazer, o caminho.
Porque nós somos dependentes de Deus e de Cristo para nós sobressair nessa terra. Com os nossos pensamentos, os nossos méritos, as nossas vontades, nós não conseguimos sobressair no meio dos lobos devoradores. Mas com a sabedoria de Deus em Cristo Jesus, nós conseguimos. Se o Espírito Santo nos guiar, se Deus nos guiar, se o Senhor falar em nosso coração, nós podemos sobressair. Então nós temos que estar alicerçados no Senhor, alicerçado em Cristo, para nós sobressair nesse mundo terrível que nós estamos vivendo. Eu nunca imaginei, Jurandir, passar por a situação que eu estou passando. Eu nunca imaginei. Mas, depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu pude entender que isso é mister que aconteça na vida de um temente, de um que teme a Deus, de um que ama a vida eterna, do que ama a salvação. Isso acontece. E nós temos que batalhar para manter de pé constantemente. É uma guerra espiritual todo dia. Agora, eu não me alheio a esses homens, não me alheio nenhuma coisa do mal. Não, do mal não. Porque o amor que tem dentro do meu coração é o de Cristo, que deu a vida por mim. O amor de Cristo deu a vida na cruz do Calvário por mim. Como que eu posso negar um amor desse? E a Bíblia diz que quem é de Cristo tem o amor de Cristo. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Não matar o irmão, não perseguir o irmão, não entregar o irmão para a morte, não envenenar o irmão. Esse é o amor de Cristo. Quem tem o amor de Cristo é a característica de Cristo, é diferenciado. É diferenciado. Ele não é aceito neste mundo corrupto. Ele não aceita, porque o mundo jaz do maligno desde o princípio. Então a igreja de Cristo vive no mundo que jaz do maligno. Porque quando Satanás veio para a terra, os anjos gritaram: ai dos que habitam na terra. Porque Satanás tinha descido para a terra. Então, amados, a igreja de Cristo vive num mundo que jaz do maligno. Que o Senhor venha nos guardar neste mundo do maligno. Que os anjos do Senhor venham acampar ao nosso redor. Que o Senhor seja o nosso escudo nessa terra terrível, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida com as bênçãos da salvação, do arrependimento. Que você possa se esforçar e se tornar uma igreja de Cristo nessa terra. Brilhar, levar o evangelho do Senhor aos necessitados, curar os enfermos. Que o Senhor possa te encher de dons espirituais. Que você seja uma igreja verdadeira do Senhor. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para os irmãos.